Boa noite a todos. Agora mais animado, né, gente? Falei baixo para ver se vocês pegavam o time da coisa. Boa noite a todos. Boa noite. Já melhorou e foi muito, viu? Meus queridos, é com muita alegria que a casa, primeira vez, recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. Eu gostaria de fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa milanesa? Que bom. Sejam bem-vindos, que Jesus ilumine, traga o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Meus irmãos, essa noite nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças, os bem-aventurados, os brancos e os pacíficos. Quem vai falar para nós é nosso irmão Altair. Eu gostaria de convidar a todos vocês nesse momento a nos acompanhar numa prece, rogando a Jesus todo o amparo para que essa tarefa possa se desenvolver no clima e no ambiente mais favorável ao nosso aprendizado. Jesus, divino amigo, mestre de todas as horas, aqui nos encontramos, Jesus, sedentos de tua misericórdia e de teu amor para conosco, rogando, Jesus, as bênçãos do aprendizado dessa lição tão bendita, Senhor Jesus, que possa o palestrante ser amparado, iluminado, conduzido, para que suas palavras toquem os nossos corações e nossas fibras mais íntimas, de maneira tal que possamos, Jesus, guardar essa semente em nossos corações e fazê-la com que ela germine. Jesus nos ampare, nos proteja, nos esclareça nesse nosso intuito. E que tua paz seja conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos rogar a Jesus, ao nosso querido irmão Milanês, a espiritualidade de luz, para que possa nos envolver e juntos possamos construir o estudo dessa noite. O tema, como nosso irmão disse, bem-aventurados os brancos e pacíficos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos de 5 a 9. É o Sermão do Monte. E a gente deixa aí o convite para todos buscarem ver, buscar entender, porque é muito completo. Completo para a nossa evolução, completo para a nossa necessidade do dia a dia. A gente está sempre cheio de esperança, de uma felicidade, de conquistas, de buscas novas. E aí a gente tem um receituário para aquilo que verdadeiramente nos interessa, porque o plano material nós já aprendemos a trabalhar, nós já aprendemos a buscar, nós já sabemos os caminhos que precisamos trilhar, mas para o nosso espírito, para a nossa alma, é o que vai ser necessário, o verdadeiro alimento. Bem-aventurados os mansos, porque eles entraram na terra. Como que nós vamos entender os mansos? No primeiro momento, se a gente fizer uma leitura, sem uma análise mais profunda, a gente pode chegar a uma conclusão errada, porque Jesus reunia todas essas características: manso, pacífico, benevolente, caridoso, indulgente, todas as virtudes que nós conhecemos e que nós tantos almejamos e trabalhamos para buscar, Jesus tinha com excelência. E como no final da vida ele recebeu o que ele recebeu, foi parar, foi ser crucificado. Quando a gente pega esse ensinamento do Sermão do Monte que a gente vai analisar, isso foi uma busca muito grande até do Eurípides Barçanufo, que ele fez essa busca. Eurípides Barçanufo era um católico e em determinada idade ele conheceu o Espiritismo e ele tinha um conflito quanto a essa passagem, porque ele chegou a um grau de entendimento que parava, e ele buscou então uma pessoa que era católico, era da Ordem de São Vicente, e ele buscou uma pessoa a quem ele tinha confiança e fez algumas perguntas, e a pessoa trouxe para ele que dali para frente era um mistério, que não nos era dado receber
determinadas informações, e aí ele continua a busca dele até que ele a encontra. Porque no primeiro momento é um choque. Como que a pessoa mais branda, mais pura, mais benevolente, mais caridosa, o exemplo que nós temos, né, como a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, como o nosso modelo e guia veio de Jesus, como ele teve esse filho? O que seria esse ser manso? O que é essa mansidão? Para nós, ser manso é quietude, né? Ser pacato, ser lento. Mas não era isso que Jesus pregava. Naquela época não entendíamos de que ele estava falando. Quem que é essa terra prometida? Né? Essa famosa terra prometida. Hoje, com o decorrer dos anos, com o estudo da doutrina, a gente tem uma outra visão. Nós estamos num mundo de prova e expiação e vamos passar por um mundo de regeneração. É a terra prometida. É um estado de evolução do espírito. Essa é a terra prometida. Para mim continuar encarnado nesse orbe, eu tenho os pré-requisitos. Eu tenho que me aproximar desse contexto da bem-aventurança. Que nesse capítulo nós vamos ter também o júri e violência, né? Nós vamos ter outros conceitos que está dentro, que eles vêm nos ensinando. É um passo a passo para o nosso espírito. Então essa terra prometida não é a terra, é a nossa evolução espiritual. Nós sabemos, nós temos dentro da doutrina, já nos trouxeram os exilados de Capela. Para quem está pela primeira vez, ou quem não é da doutrina, Capela é um homem já regenerado. E aqueles que não conseguiram o crescimento moral para permanecer ali, foram degradados para a terra, os degradados de Capela, que vieram ajudar na nossa evolução. E aí nós temos aí esses avanços tecnológicos, coisas que para nós aqui são grandes novidades, eles dominam isso com facilidade em função disso. Nós também hoje estamos nesse processo. E só é dar a terra prometida quem tiver esses valores. Ser brando, ser passivo. Para sermos mansos no sentido trazido por Jesus, precisamos vencer a violência, a cólera e toda a expressão que os cortejam com os nossos semelhantes. Vencer a violência. Nos tempos, alguns séculos atrás, as violências eram mais físicas, né? A gente tinha uma violência que era caracterizada pelo embate físico. Hoje nós vivenciamos, com a evolução que temos, um outro tipo de violência, que está no nosso dia permeando a nossa sociedade, até mesmo dentro dos nossos grupos religiosos, que é aquele sistema de desconstruir uma imagem, desconstruir a imagem de Jesus, desconstruir a imagem, para nós aqui, por exemplo, de um Chico Xavier, desconstruir a imagem, nós já dissemos isso aqui, do Divaldo Franco, quando a gente fala o seguinte: não, mas o Divaldo Franco ele tinha Joana de Ângeles. Podemos pegar outro exemplo, o Zé Arigó, está aí o filme, né? Tinha lá o Dr. Fritz. Quando na realidade a gente tinha que fazer a pergunta da seguinte forma: o que eles fizeram e qual a estrada eles caminharam para ter uma Joana de Ângeles? Para ter um Zé Arigó? Que estrada que o Chico Xavier teve que trilhar para ter um Emmanuel trabalhando junto com ele? Que estrada que nós temos que buscar? E olha, já somos muito só por estarmos aqui, porque não existe coincidência dentro da doutrina. As coisas da nossa vida não acontecem por acaso. Nós já temos um mérito adquirido
Lógico que todo mérito dentro da doutrina traz uma responsabilidade a mais, mas já temos esse mérito. Agora precisamos caminhar como eles caminharam, entendendo aquilo que estamos buscando. Quando ele fala aqui, precisamos vencer a violência, está falando da gente, está falando do meu interior. Como que eu me importo no meu dia a dia? De que maneira eu me importo no meu dia a dia com os meus familiares, com o meu trabalho, com a sociedade? O que eu represento nesse meio? Por que determinadas dificuldades chegam à minha porta e eu desequilibro? Não é? Porque quando a gente vai falar de mansidão, a gente lembra de paciência, não é? E a gente tem aquele ditado que a gente fala sempre: fulano me tirou a paciência. Aconteceu algo que tirou a minha paciência. E na realidade, ninguém tira aquilo que a gente não tem por patrimônio. Não é que eu perdi a paciência, eu não tenho paciência. Na ideia da doutrina é muito gostoso estudar isso, porque eles falam: olha, cuidado com o que você pede. Nas nossas preces a gente sempre pede paciência, não é? E qual o melhor caminho para você ter paciência? A dificuldade, o problema. Você só vai saber se você é paciente se você tiver dificuldade e problema. Então a gente precisa aprender aquilo que a gente deseja. Então ser manso, dentro do contexto, ele traz aqui para a gente: no entanto, precisamos ter o cuidado para não confundir mansuetude com passividade ou apatia. Eu estava fazendo esse estudo, escutei uma pessoa trazendo estudo, achei interessante o termo que ele usou. Ele falou: olha, nós entramos na doutrina e a gente chega na doutrina com cara de Santa Casa. E Santa Casa leva benevolência, ajuda, amor, né? Nós não precisamos ter essa postura aparente, nós precisamos ter isso internamente. Aprender a amar. Aprender a amar Jesus como Ele nos amou. Alguém aqui tem dúvida que Jesus era manso? De coração? Não, né? Vocês já leram sobre a passagem do templo quando ele chegou e os vendilhões estavam lá. Lembra disso? Você consegue imaginar quando você vê Jesus numa situação dessas? Chico Xavier, a imagem da doçura, mas quem convivia próximo dele, estudando a doutrina, sabia que ele era enérgico, que ele cobrava. Ser manso não é ter apatia com o que está acontecendo, aceitar tudo, concordar com tudo. Isso é ser conivente. Nesse contexto que nós estamos aqui, não existe ninguém melhor do que o outro, espiritualmente falando. Nós podemos ter diferenças sociais. Um tem mais dinheiro, outro menos dinheiro, uma cultura a mais, outra a menos, no campo do estudo que nós temos aqui de ciência. Mas espiritualmente falando, estamos estagiando o mesmo processo. O mesmo processo. E tem duas coisas que nos nivelam e que trazem um exemplo que somos exatamente igual. Um cálculo renal em mim dói igualmente em todos vocês. Qualquer um aqui que tiver um cálculo renal vai sentir a mesma dor. E o outro passo que nos nivela, a morte, quando desencarna. Essas diferenças sociais, essas colocações do mundo se perdem. Quando eu estava trazendo aqui a questão da desconstrução, isso é muito sério. É muito sério, porque se eu começo a entender as coisas, como elas chegam para mim, e trazendo mais um exemplo, há uns anos atrás foi feita uma campanha para o desarmamento. E na época, deu 63% mais ou menos contra que as pessoas se armassem. Entrou dois movimentos, o político e a imprensa, a mídia. E com pouco tempo, com o passar dos anos, conseguiu se inverter. O que isso quer nos mostrar?
que nós estamos trabalhando mais pelo externo. A gente perde um pouco a capacidade de pensar, e com isso, tudo que eles querem destruir, a gente vai concordando, porque fica mais fácil. Ora, se eu trago Chico Xavier no meu tamanho, eu não preciso da estrada dele, eu me estou justificado. Se eu começo a enxergar Jesus como o mundo hoje está querendo me apresentar, ficou muito fácil. Mas quando eu começo a pensar em Jesus, que trouxe um evangelho que já tem 2023 anos, e que ele está atual até hoje, esse ensinamento, e que não existe nenhum outro que conseguiu superar, eu tenho que começar a ver a coisa diferente. Eu tenho que começar a perceber que eu tenho que entrar nessa estrada com uma outra lógica. Que eu tenho que vivenciar o mundo dentro do que, como diz Paulo, né, veículos de sua época. Mas eu não posso perder essa respeitabilidade, porque é isso que vai ser meu sustentável. Porque se eu trouxer ele próximo de mim, vai dar errado. Não tem como. Eu vou paralisar. Não vai haver o crescimento. E, consequentemente, eu não vou conseguir herdar a terra prometida. Daí a questão do ser manso. Tem um texto de Emmanuel no livro Espinhos de Luz, psicografia de Francisco Xavier, que ele diz o seguinte: quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio do Evangelho, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Esse texto de Emmanuel, que ele traz aqui para a gente, a cortesia é o primeiro passo da caridade. O que é ser cortês, gente? Aí eu vou trabalhar um pouquinho dentro do nosso lar. Eu acho não, tenho certeza hoje pelo que a espiritualidade de luz nos traz. Nós temos lares desequilibrados e, consequentemente, uma sociedade desorganizada. Porque a base da sociedade é o nosso lar. Então, quando ele fala aqui da cortesia, do ser manso, o primeiro lugar que eu tenho que trabalhar isso é dentro do meu lar. Lá é a fonte que eu tenho que trabalhar. Porque lá é que eu sou realmente quem eu sou no meu dia a dia. Né? Nós vamos ver um texto aqui para frente do irmão Lázaro que ele chama atenção para isso, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No meu lar é que eu me revelo sem máscara. Ser cortês, amável, manso, meigo, o ter um ar de benevolência dentro de uma fraternidade é muito tranquilo. Muito, muito, muito tranquilo. Isso é fácil, porque nós vamos conviver aqui 1 hora, no máximo, um abraço gostoso, uma saudade de se rever, e vamos encontrar semana que vem, no domingo, no outro dia qualquer. Mas no lar não. No lar nós vamos alterar os nossos valores. É ali que é o nosso verdadeiro laboratório, que nós temos condições de expressar o que realmente somos. É uma auto-observação. E aqui eu não estou fazendo crítica a ninguém, e nem quero que ninguém pegue essa fala como um desafio, mas como um alerta, para a gente começar a nos observar dentro do lar. Porque ali você está desprovido de tudo que a sociedade te cobra. Porque a sociedade, ela nos dá
alguns modelos para que a gente possa seguir, né? A forma de vestir. Cada época tem uma maneira que é adequada à época. Quem lembra aqui da calça pantalona? Era uma época, né, que foi vivenciada. Ninguém veste assim hoje mais. As coisas foram evoluindo, ou não, né? Porque antigamente não se comprava roupa rasgada. A gente morria de vergonha de sair com a roupa rasgada. Hoje é chique. Hoje, quanto mais rasgada a roupa, mais ela vale. Mas isso é o mundo. Isso é o meio que a gente vive assim. Então, você tem regras pré-estabelecidas. Então, dentro da sociedade, você tem um comportamento. Dentro de casa, não. Dentro de casa, podemos dizer que nós estamos nus. Somos o que somos. Às vezes ásperos, ignorantes, desdeixados, né? Perdemos essas referências. Tem uma fala da espiritualidade que diz o seguinte: nós devemos ser em casa com o nosso companheiro, com os nossos filhos, esposa, marido, né? Como se a gente estivesse recebendo uma visita. Ao levantar, dar um bom dia, dar um abraço, convidar para um café, conversar, escutar, ser companheiro realmente. As bases que nós vivenciamos hoje dentro da sociedade, e aqui eu trago até o texto, porque o horário é curto, do irmão Lázaro. Ele diz o seguinte: quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração venenos, que são brancos, desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Sabiamente, Lázaro cita os que em casa são tirando dos familiares, agressivos, incapazes de gestos de delicadeza, mas fora do lar apresentam-se de forma bem educada no falar, no ouvir, são afáveis e suaves. Gente, eu tive um companheiro, um amigo, não era espírita, e um dia ele me fez uma colocação que meio que me chocou. Ele falou: você ama sua mãe? Eu falei: amo. Na época era novo. Ele falou assim: você não ama sua mãe muito? Não. Eu falei: amo. Ele falou: vou te mostrar que você ama sua namorada mais do que sua mãe. E ele fez uma comparação momentânea do que a gente pretende para a pessoa que está vivenciando com a gente fora do lar, principalmente uma namorada, uma noiva, e aquilo que a gente leva para a própria vida. Lógico que isso tem um outro contexto, que é processo da evolução e precisa ser assim, mas ele me despertou ali isso que o Lázaro faz. Ele trouxe. Você não precisa ser agressivo, mas você pode ser indiferente sem perceber. Por que a dor de um colega de trabalho, de um amigo, te preocupa, e às vezes a dor da pessoa que está dentro do seu lar, ela vem te queixar, você fala: não, isso é assim mesmo, depois a gente conversa. Essa indiferença do dia a dia, que ela é provocada pela vivência, pelo contato diário, né? A gente tem aí na nossa estrutura social que eles falam, né? Quer conhecer seu ídolo, quer perder o seu ídolo, conheça ele. Porque enquanto ele está com o ídolo lá e você não convive, você tem uma imagem dele. A hora que você aproxima, você vai começar a perceber que a coisa não é exatamente da forma que você está vendo. Assim somos nós espiritualmente. Aqueles que estão lá fora, é muito fácil de conviver. O grande desafio é conviver com aquele que nós escolhemos para o matrimônio, aquele que nós escolhemos para ser nossos irmãos, pais, né? Porque isso é uma programação divina. Esse é o grande desafio.
Tanto que eu escolho uma pessoa para um matrimônio. Nos países mais desenvolvidos tem estudo ali que, por exemplo, Portugal, a cada 100% dos casamentos, 70% separam. É um número altíssimo, que é produto do orgulho e do egoísmo. É produto disso aqui que nós vamos nos perdendo. Nós temos o Evangelho como referência e não conseguimos aproximar. E queremos entender o processo de maçoetude, porque entender o Evangelho é vivenciá-lo. E vivenciá-lo dentro do lar. Como a gente está dentro dessa linha de raciocínio, se você pegar um irmão na rua, você ser caridoso, é a coisa mais simples do mundo. Você vai ver num sinal, você vai dar uma atenção para ele de 20 minutos, você vai poder fornecer uma Mitex, você pode até dar ele um passe, você vai ter aquele contato ali. Mas aquele que te reclama atenção no dia a dia, no trabalho diário, essa é que é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade. A gente dentro da doutrina percebe isso. Somos irmãos fraternos dentro da doutrina. Bota um grupo de estudo numa porta fechada e passa um mês para você ver. Óbvio que por situações de educação ninguém fala, mas se a espiritualidade nos mostrar a projeção mental de cada um, você vai ter conflitos enormes. Porque nós somos conflituosos. É essa mansidão que Jesus nos pede. Nós estamos a caminho, mas ainda somos conflituosos. E por ser conflituosos, tudo para a gente fica mais difícil. Alguma pergunta aí, gente? Podemos passar para os pacificadores? E o que significa bem-aventurados pacificadores? O pacífico é amigo da paz. O pacificador é aquele que, além de pacífico, trabalha e age em favor da paz. É bom ser pacífico, mas melhor ainda é ser pacificador. O pacífico pode ser passivo, mas o pacificador tem que ser ativo e atuante. Por essas duas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da afabilidade, da mansuetude, da paciência uma lei. Por isso são contrários a essa lei a violência, a cólera e toda expressão descortês de quem alguém possa usar para com seu próximo. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor ensinada por Jesus. Então vamos lá. O pacífico é amigo da paz. Você pode estar em paz, ou simplesmente estar em paz comigo. Você estou dentro de um lar, tenho 5 pessoas lá dentro, o conflito está acontecendo e eu estou em paz. E aquele conflito não me dizer nada. Mas eu posso ser um pacificador. Além de eu estar em paz, eu trabalhar pela paz daqueles que estão em volta. Isso denota e demanda que eu tenho que ter conhecimento e demanda que eu tenho que ter uma ação. Uma ação junto do Evangelho. E o que Jesus nos ensinou? Aquele que quer seguir-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Ou renegue a si mesmo, como está em alguns textos. O que é renegar a mim mesmo? Guardar os valores que eu tenho, que eu imagino que eu tenho, e trabalhar com os valores de Jesus, que é a lei de amor. No início do estudo aqui eu disse que parece, a hora que a gente lê o Sermão do Monte, que é um contrassenso. Jesus não estava falando ali para homens encarnados, ele estava falando para espíritos eternos, que somos. Era essa mensagem que ele estava trazendo. Dessa forma que ele estava se expressando, e isso é muito interessante, porque olha como que a gente pensa pequeno, a partir daquilo que a gente consegue perceber. Tem pessoas que chegam para a gente dentro da doutrina e falam assim: se eu perder minha mãe, minha vida para. Se eu perder meu esposo, minha vida para. Se eu perder meu filho, minha vida para.
Eu consigo enxergar naquele núcleo. A gente sabe que quando há uma separação dessa pela morte, principalmente quando ela é repentina, é complicado, às vezes, da gente passar por aquele processo, porque a gente tem um sentimento do apego, que é natural também. Você tem que ter, mas ele precisa ter equilíbrio. Ele precisa ter equilíbrio. Se no Evangelho de Jesus eu aprendo que cada um tem um tempo determinado para ficar nesse órgão, para ficar nessa encarnação, melhor dizendo, uns vão viver meses, outros anos, alguns meses, outros até, gente, que temos nossas crianças mortas aí, que a gente pode dizer que, por exemplo, de pacificação e de mansuetude é um dos exemplos mais belos que a gente pode ver, e ter uma mãe receber um espírito que precisa de pouca coisa nesse órgão e trabalhar para passar por essa dor. Porque isso não é sorte, isso não é problema físico. Uns vão nascer e desencarnar, outros vão viver 5, 10, 15, 50, 80. Cada um tem um tempo. Agora, a gente tem que pensar nisso todo dia? Não. Lógico, você quer que aquela pessoa que está do seu lado vá acontecer por mais tempo possível. Mas nós temos que ter um entendimento também que quando chega o momento de desligar, vai ficar todo apego, é óbvio, mas ela vai passar. Ela passa. Os dias vão passando e as preocupações do mundo, as atividades vão continuando e a gente vai vivenciando. E aquela pessoa que partiu, ela vai estar contando com isso também. Os mansos e humildes de coração vão perceber e vão entender. Os outros que ainda estão no início da caminhada vão sofrer. Porque apesar de toda a dor que pode levar ao desequilíbrio, não tem o que fazer. É programação divina. Nós estamos passando por diversos problemas que entram muito dentro desse tema. Como ser manso e pacífico diante de tudo que a gente está vivenciando? Porque quando a gente olha, principalmente os noticiários, dá a impressão que o mundo está perdido. Você só vê falar em crime, em violência, em abandono, em cracolândia. Dá a impressão que perdeu o controle. Nós, no plano físico, podemos ser desorganizados, no plano espiritual não é desorganizado. Tudo tem um porquê. Lógico que não precisava de uma série de coisas acontecerem, porque nós já temos conhecimento da lei de amor. E acontece pela nossa indiferença. Quando a gente fala de lar e sociedade, passa por isso. Mas é o filho do vizinho que está usando droga, então o problema é dele. Não, gente, o problema é nosso. Eu lembro que no início da nossa caminhada evolutiva, nós tínhamos os campos dos leprosos. Vocês já leram sobre isso? A pessoa tinha lepra, era levada para um campo e lá era deixada. E, com o passar dos anos, a sociedade teve que rever isso. Esses nossos irmãos que estão também perdidos, nós vamos ter que resolver. Se estamos aqui encarnados, se estamos vivenciando esse órgão, toda essa efervescência que está acontecendo é de nossa responsabilidade também. E como ser manso e pacífico nesse caso? Aonde é o limite da ação? Até onde eu estou sendo benevolente, ou estou sendo indiferente, ou até mesmo sendo cruel em algumas observações? Nós podemos trazer um exemplo. Para vir para a casa de Jesus, nós precisamos nos preparar, não é assim? Vamos lembrar da caminhada de Jesus. Jesus era manso, pacífico, caridoso, ninguém tem dúvida. Na caminhada dele, ele não perdia tempo com quem não queria. Não era fato?
Temos exemplos maravilhosos. Aqueles que se arriscavam com uma mulher hemorroísa, que era uma mulher que tinha hemorragia, e ela no seu íntimo pensou: se eu tocar pelo menos um manto dele, eu vou ficar curada. E quando ela toca, qual que é a fala de Jesus? Quem me tocou? Os que estavam em volta dele: mestre, pelo amor de Deus, quem te tocou? Está todo mundo te comprimido, você faz uma pergunta dessa? E ele então responde, que é uma resposta brilhante, que vai trazer entendimento para nós: alguém me tocou porque de mim saiu uma virtude. O que está saindo de nós? Para me falar em pacificador, em mansidão, o que sai de mim? Porque é uma troca de energia que houve ali. E aquela mulher arriscou tudo. Aquela mulher arriscou a vida dela. Porque naquela época, uma mulher na condição dela jamais poderia tocar alguém. Não era aceito. E ela, numa fé, ela buscou. Quando a gente fala nas bem-aventuranças, e aí precisa um estudo, de buscar a gente, um grupo de estudo para a gente entender, é o nosso campo vibracional. O que está chegando e saindo do meu campo vibracional? Nós estamos indo falar de crise. Nós tivemos Covid, nós temos guerras, nós temos uma crise moral no nosso país imensa, em todos os estágios da nossa sociedade. Mas o que está partindo de nós? Como que nós estamos nos portando dentro desse momento? Eu estou sendo pacificador? Ou eu estou sendo somente pacífico? Eu estou sendo brando e humilde de coração? Eu estou tendo brandura, meiguice, docilidade para lidar em meio à sociedade? Ou eu estou somente replicando aquilo que está em meio ao nosso sistema de comunicação, que é dificuldade, que é peso? No livro, na próxima dimensão, me parece, se eu não for, se alguém puder me ajudar, porque já tem tempo, ele narra uma guerra, e a espiritualidade de luz precisava de acesso naquele ambiente. Uma prece fervorosa de uma senhora conseguiu fazer a conexão para que eles fizessem o que era preciso. Uma prece. É o que a gente precisa hoje. Sair um pouco do julgamento. Até pelo seguinte, nós temos que se preocupar com aquilo que a gente tem acesso, por isso que a gente bate muito no lar. No lar eu posso provocar mudança, porque é o núcleo da sociedade menor ao qual eu tenho acesso. No meu lar eu consigo fazer a mudança. No meu bairro já é complicado, porque meu bairro já tem um alcance maior, mas meu lar vai replicar. Aquilo que eu produzi dentro do meu lar vai replicar, e isso vai para dentro da sociedade. Quando eu trouxe o exemplo aqui do armamento, a gente tem falas hoje, conceitos que na década de 70 não se admitia. É óbvio que não dá para pegar hoje e querer viver com a mentalidade de 70, mas as bases do Evangelho são a mesma. O ensino de Jesus é atemporal, e isso a gente não podia ter perdido. Esse respeito a gente não pode perder. Muito dos nossos sofrimentos, das nossas crises, das nossas lutas estão embasadas nisso, porque nós perdemos esses valores e foram nos apresentados outros que momentaneamente vai de encontrar o meu ego, meu orgulho, minha vaidade. É muito mais fácil para mim. É muito mais fácil para mim eu ser inserido num grupo de trabalho e dizer eu não concordo com ninguém e passar para outro, do que entender, não, se eu fui inserido nesse grupo de trabalho, é aqui que eu tenho que começar a operar. Enquanto eu não enxergar aquilo com equilíbrio e ter o aprendizado que eu preciso, não adianta eu passar para outra. Não adianta. Não adianta eu achar que meu pai é ignorante, que minha mãe é ignorante, que meu irmão é chato, aí eu vou buscar o outro lado. Eu só vou trocar de problema.
porque eu estou no meio de espíritos totalmente comprometidos um com o outro. Por isso que nós vivemos em sociedade. Está tudo interligado. Tudo interligado. Ninguém, gente, tem uma fala do Rossandro Cringe que ele trouxe outro dia que eu achei muito interessante. Ele estava num dia de desesperanças. Porque nós temos isso, né? Nós temos momentos de tristeza, momentos de alegria, de desesperança. Ele estava nesse dia. E ele se sentindo assim, estou abandonado. Espiritualidade, Deus, e ele num conflito. E aí ele resolveu, logo depois que passou essa crise, pedir uma pizza. E ele entrou no Google e pediu. E a hora que ele entrou, saiu o endereço dele, número de telefone, a rua, o que ele tinha hábito de pedir. E nessa hora veio o estado. E ele comenta o seguinte: gente, se o Google sabe onde que eu estou, ainda mais Deus. O que é isso? Nos nossos momentos que a gente perde esse equilíbrio, a gente tem que reconectar com o divino, porque a gente vai ressignificar aquilo que a gente está vivenciando. Aquilo que parece uma crise, uma dor, um desespero, vai ter um significado diferente, vai ter um significado da oportunidade. Aí eu consigo ir para a brandura que o Evangelho me pede, porque eu vejo sentido naquilo que eu estou vivenciando. Eu só vou para o desespero quando eu não consigo perceber o sentido. E nesse ponto, o mundo é muito perverso. Muito perverso. A partir até das redes sociais. Porque a pessoa está numa crise, ela abre o Instagram, mas o que ela encontra? Só pessoas belas, bonitas, sem problema. Aquilo não existe, gente. Ninguém levanta da cama sem lavar o rosto e posta lá uma foto. É só na hora que está em festa, que se produziu. Não é a realidade do dia a dia. Qual que é a realidade do dia a dia? O que é a proposta divina para a minha vida, para que eu consiga chegar nesse processo da brandura? É vivenciar com os diferentes. Trabalhar no dia a dia com aqueles que têm problema e me trazem dificuldade. É isso que vai me capacitar. Tem uma fala das mães, né, dos pais, antigamente falava, né? Filho criado, problema dobrado. E é uma realidade. A pessoa, depois que ela é pai, que ela é mãe, acabou a vida dela. Ela pode não estar perto do filho, mas ela está conectada 24 horas. E é preciso que seja assim. Porque nós somos, eu acho que, o único animal que precisa de cuidados constantes. Todo animal, ele cria, aí um dia a cria tem que se virar. Nós não. Nós na 10, a minha geração é 10, 11, 12 anos, você tinha que se virar. Hoje já passou para 30, 40, está a turminha lá com os papais. Mas precisamos esse convívio próximo do dia a dia, porque vim aqui para falar de benevolência de Jesus, da mansuetude de Jesus, da espiritualidade amiga que nós acabamos de falar aqui, falar de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes, de Eurípides Passanufo, de Chico Xavier. É maravilhoso, gente. É maravilhoso. Mas vamos falar um pouquinho da gente, do que nós já podemos contribuir para a paz aonde nós estamos, onde nós estamos inseridos. Sair um pouquinho dessas reportagens, desses conflitos, dessa novela que virou nosso dia a dia. O presidente falou isso, a bolsa caiu, gente, desde que eu me entendo por gente, você foi assim, não estou defendendo ninguém aqui, nem há ninguém. Eu estou defendendo o Evangelho. E o Evangelho nos traz o seguinte: a cada dia está a sua preocupação. Aonde está a minha preocupação hoje? Aonde está a necessidade? Aonde está a minha necessidade? Dentro do meu lar? Com o meu vizinho? Com alguém que bate a minha porta?
no meu trabalho? Aonde que está a minha necessidade? Aonde está a minha oportunidade de levar a luz? Se eu quero ser pacificador, sair um pouquinho da crise, a hora que a pessoa chegar pesada, com sofrimento que é legítimo, porque se você não tiver o Evangelho nos momentos de crise, fica complicado. Eu comentei aqui há poucos dias, olha como que as coisas são sutis. Eu fui assistir esse filme Avatar, e no final dele tem uma cena que o filho, que o pai tinha deixado, o pai estava afogando, e o filho tinha condições de salvá-lo, e ele era do mal, e estava ele e minha esposa do lado. Eu falei, deixa esse cara aí, não salva. Ela também a mesma reação, mas logo que saímos do cinema, me veio a reflexão, falava, peraí, você não lê no Evangelho que no último minuto, se você puder salvar, salva, porque aquela pessoa, aquele espírito pode ter um novo recomeço? Aonde a caridade? Por que o julgamento? É nesses valores que a gente começa a oferir aquilo que a gente realmente aprendeu. Porque dentro aqui, como eu estou dizendo para vocês, falando do Evangelho, é menos complicado. Agora, vivenciá-lo, aqui eu estou trazendo uma mensagem. Chico Xavier, Divaldo Franco, Jesus, Bezerra de Menezes, essa turma toda foram no Evangelho. Eles vivenciaram o Evangelho diferente. Então, gente, dentro do nosso lar, brandos e pacíficos, vamos ser nós, o primeiro. Não vamos esperar no outro. Queremos o amor dentro da nossa família, vamos ser o amor. Queremos a paz, vamos ser a paz, independente do outro. Quando eu disse aqui da paciência, mas fulano tira a minha paciência. Ninguém tira aquilo que a gente não tem. E mais, também já trouxe isso aqui para vocês, um amigo nosso da casa, que trabalhava numa empresa, o Carlos, posso dizer isso tranquilamente, e numa reunião, ele ia para uma reunião e tinha uma criatura que tirava ele do sério. E olha que quem conhece o carro aqui sabe, para tirar o carro do sério, a pessoa tem que ter habilidade. E ele comentou com o diretor virou para ele, falou, Carlos, se você sabe que ele vai te tirar do sério, por que você deixa? Uma palavra, uma colocação simples do mundo. Vamos trazer essa colocação no campo do Evangelho. Se eu sei que ele vai me tirar do sério, por que eu estou entrando na sintonia dele? É só eu não entrar na sintonia dele. É simples. É simples. De que forma que eu não vou entrar em sintonia dele? Buscando novos conhecimentos, buscando a luz, estudando, procurando me conhecer. O trabalho tem que ser meu primeiro. Como Joana de Ângeles fala no livro, no filme do Divaldo. Divaldo, você vai perceber no final da caminhada que todas as pessoas, todas as dificuldades, todas as lutas foram colocadas no seu caminho por você. Foram oportunidades para você. Embora que você tenha auxiliado, mas é para que você produzisse as mudanças necessárias. As dificuldades que batem à nossa porta não é para nos punir, é para nos abrir novos caminhos. E a gente vai pelo orgulho e pela vaidade, a gente perde essa capacidade de ser brando e pacífico. E tornamos o nosso lar um inferno. Tornamos as nossas coisas muito difíceis. A gente, quando é jovem, a gente pensa que tudo é obrigação de pai e mãe. Sustentar o lar é obrigação do pai. Ter roupa passada, o alimento na mesa, a comidinha gostosa, isso é obrigação da mãe. Experimenta fazer o que eu estou dizendo aqui, vocês vão ter um dos maiores prazeres da encarnação de vocês. Por menor que seja a colaboração, a hora que sua mãe fizer alguma coisa, vai lá e lava uma vasilha. Ajuda ela a terminar o que ela está fazendo. Mesmo que você faça de maneira imperfeita e que ela vai ter que fazer depois sem te falar. Mas essa ação para ela vai ser grandiosa. E para você, muito
mais meritória e muito mais prazerosa, porque não existe prazer no mundo maior do que aquele de servir. Vamos lembrar Jesus na passagem do lava-pés. Ali ele deu o exemplo máximo do que é servir. Jesus, gente, é um espírito de tamanha luz, que ele poderia ter o que ele quisesse à volta dele. E ele escolheu o caminho do servir. A vida dele foi servir, a caminhada dele toda. Pegamos Chico Xavier, desde a primeira infância. O trabalho do Chico foi servir. Não tem, honestamente, não tem prazer maior do que servir. Ser servido é bom, não é? Todos nós gostamos. Mas servir é muito melhor. E servir com o sentimento de Jesus, sem esperar nada em troca. Fazer o bem pelo bem. Amar na essência da palavra do amor dentro do Evangelho. Preocupar pelo outro, velar junto com o outro dentro de uma necessidade. Nós estamos dizendo aqui que o nosso Brasil está em crise. Todo dia de manhã, gente, fazer uma prece pelos nossos dirigentes, dos dois planos da vida, nos conectarmos com o divino. Nós aqui, quando chegamos para a tarefa, pela oportunidade divina, né, e desses espíritos que nos cercam, que nos auxiliam, enquanto estamos aqui falando, o primeiro pensamento é uma prece em conectar com o mentor da casa, fazer a ligação. É o que devemos fazer ao acordar e dormir. Uma oração, a importância da oração. Mas uma oração equilibrada, não só palavras repetidas. Agradecer a Deus a oportunidade de estar voltando para o plano físico, para mais uma oportunidade no dia. E que esse dia seja vencido com amor, independente do que vai acontecer no dia. Se vão ser coisas felizes, se vão ser coisas que vão nos aborrecer, que vão nos chatear, ou que mesmo vão nos trazer dor, mas que nós sejamos capazes de entender, que tenhamos ouvido para escutar e olhos para ver, e daí partir para o equilíbrio. Essa é a nossa grande oportunidade, porque tudo passa. Tudo passa. A nossa encarnação passa muito rápido. Vamos pensar no momento que nós encarnamos até agora. Eu estou com 57 anos, gente, parece que foi ontem. Daqui a pouco vou estar no plano espiritual novamente, buscando a misericórdia divina para uma nova encarnação, para que eu possa tentar recuperar aquilo que eu não consegui fazer nessa. Se nós já temos essa consciência, por que não começar agora? Por que não iniciar hoje? Mas sem fanatismo, com consciência, fazendo aquilo que nos cabe de maneira perfeita. E o que é isso? Sendo gentil dentro do lar, sendo brando dentro do lar, amando aqueles que ali estão, sendo cooperadores, sendo instrumento do Cristo dentro do lar. Nós buscamos muito fora conselhos, mas nós podemos ser essa luz dentro do lar. Podemos nos preparar. Podemos, no momento de dificuldade, de crise, entrar para o nosso quarto e fazer uma prece aos nossos mentores, instituir um culto no lar, que é importantíssimo. E aqueles que estão chegando a casa ou que não têm, nós temos a orientação aí na recepção de como se faz. É importantíssimo, gente, são valores que nós vamos levar para a eternidade. Porque uma coisa vocês podem estar certos. Daqui a pouquinho, todos nós aqui estaremos no plano espiritual. Todos nós estaremos. E felizes seremos de podermos encontrarmos e continuarmos a nossa caminhada. Nada diferente do que somos. Cada um que se desencarnar hoje vai ser realmente o que é. Nós só perdemos a matéria.
Perdemos não, devolvemos a matéria a esse órgão. Mas continuaremos sendo o que somos, nem melhor e nem pior. As nossas escolhas vão nos definir, como no dia a dia nos definem. O que define a nossa vida são as nossas escolhas, tanto no plano físico como no plano espiritual, principalmente no plano espiritual. Porque no plano espiritual eu estou trabalhando para aquilo que é eterno. Então a beleza passa, o dinheiro passa, o emprego bom passa, os dias de bonança passam, os dias de dores, de crise passam. Na cabeceira de Chico Xavier tinha essa frase: isso também passa. Vai passar. Por maior que seja a dor, a dificuldade, a crise que nós estamos vivenciando, é processo evolutivo, vai passar. Agora nós temos duas maneiras de passar: com grande sofrimento ou com amor. E passar com amor, gente, é sempre melhor. É muito melhor passar com amor. Nos minutos finais nós vamos fazer uma leitura do livro Seiva de Luz, psicografia de Francisco Xavier, intitulada Na Cultura da Paz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e será sempre fruto do esforço de cada um. É aquilo que a gente estava trabalhando. Vamos tentar, vamos buscar ser a paz. Porque trabalhando e tentando ser a paz do nosso próximo, cultivar, como ele diz aqui, o prazer de servir, que está tão perdido, porque o egoísmo, ele é muito pesado. O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a gente começa no processo do narcisismo, no narcisismo, nos enxergar só a nossa. Cultivar o prazer de servir, ser o servidor dentro do lar, dentro da doutrina, já para esse minuto mais, e eu sugiro para cada lar aqui, nós só podemos ter uma competição: quem tem maior capacidade de amar. No mundo, a nossa competição, você quer falar? Pode ir. Só para complementar isso que você falou, eu gosto muito de trazer um aspecto sobre o aprendizado dos hábitos. Igual a gente aprende matemática, igual você aprende português, igual você aprende outros conteúdos, o aspecto dos hábitos para o bom, para o mal, ele é aprendizado. As pessoas têm dificuldade de entender que para começar a fazer atividade física não vai fazer com gosto, mas vai ter que começar. A hora que começa, depois de um tempo, passa a sentir falta quando não tem. Sim. O aspecto da mansitude e da pacificação, ela é aprendizado. Exercício diário. Então, quando você coloca isso para as pessoas no nível de achar que isso não vai cair numa redomazinha, ela precisa fazer os primeiros passos, isso traz de uma maneira muito tranquila. Lembrando que na Bíblia você não vai achar lá
por favor, por gentileza, por caridade. Não, é imperativo. Ide, buscar, e procurar, e bater. São verbos que te fazem ter ação. Perfeito. E nesse sentido a gente precisa encarar que só seremos pacíficos e mansos exercitando essa atividade. Isso é muito interessante que ele trouxe, porque, e a gente até agradece pela participação, é um grande companheiro que nós temos, é que esses atos, gente, e eu vou finalizar agora trazendo esse exemplo. As primeiras vezes que eu fui a uma casa religiosa, eu tinha que ir para a igreja católica, obrigado. Meu pai e a mãe assim determinaram. Quando eu vim para a doutrina, as primeiras tarefas que a fraternidade, que eu tive a oportunidade dentro da fraternidade, foi no campanha do quilo, era pesado, você saía. E hoje, realmente, depois de alguns anos, é difícil você ficar sem ter uma atividade, porque é prazeroso. É prazeroso você estar conectado na seara de Jesus. É prazeroso ter uma casa como a casa de Miramês a nos abrir a porta e nos ofertar a oportunidade de trabalho. Mas é o que o nosso irmão disse, o tempo já está adiantado, isso tem que ser um exercício diário. A gente tem que ter isso como compromisso. E tal qual é o compromisso do trabalho pessoal, do trabalho da terra, muito mais a gente tem que ter do trabalho do Evangelho. Se vamos ser fanáticos um dia, sejamos com Jesus, porque não vai ter erro. Que a paz e a luz do Cristo estejam no lar de cada um. Agradeço a todos a misericórdia da participação, agradeço ao nosso irmão pelo belo fechamento e rogamos ao nosso querido irmão Miramês, que sustenta essa casa com muito amor, com uma equipe maravilhosa, que possa sustentar cada tarefeiro, cada coração aqui presente. E lembre sempre, gente, essa casa é uma casa de luz, de porta aberta para todos aqueles que quiserem trabalhar. É só começar a exercitar. Muita paz e muita luz. Nós agradecemos mais uma vez nosso irmão Altair pelo esclarecimento tão oportuno, né? Fica aqui já de antemão o recado que ele acabou de dar do trabalho, que é tão essencial para todos nós. A gente tem uma programação muito interessante que eu vou passar para vocês. Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês, aqueles que ainda não conhecem, a nossa palestra sempre é gravada e é disponibilizada no canal do YouTube, né, na internet. Então, se você tem a vontade de rever essa palestra e também as outras, basta acessar lá no seu YouTube, Fraternidade Espírita Irmão Miramês, e a gente está disponibilizando esse conteúdo para vocês. A casa está oferecendo, pessoal, o curso de recepcionista, para aqueles que têm interesse em ingressar numa tarefa aqui na casa, nos dias 11 e nos dias 18 de fevereiro, de 14 horas até as 17. As informações mais específicas vocês vão encontrar ali na recepção, né? E está aberto a qualquer um que possa, que queira participar e tenha vontade de ingressar nessa tarefa. Também uma novidade muito importante, pessoal, a oficina de costura, que vai acontecer aqui também na casa no dia 2, agora de fevereiro, das 14 às 17 horas. Aqueles que também têm interesse em aprofundar nesse assunto, estará disponibilizado aqui o profissional que vai auxiliar e orientar também nessa... É tão interessante, né? A costura, uma arte tão grande, tão milenar até, está disponibilizando para vocês aí. Tem também ainda, dentro desse contexto, a oficina de artesanato, também que vai acontecer no dia 7 do 2, das 14 às 17 horas. Essa de artesanato também vai ter disponibilidade de aprender o tricô, crochê, pintura, né? Muita coisa interessante que vale muito a pena participar. A gente está oferecendo também um curso, pessoal, que antes da pandemia a gente teve que fazer uma pausa nele, em função de tudo que ocorreu, ele está sendo retomado agora. Também aberto àqueles que têm a necessidade e o interesse de participar de uma casa, o estudo de prática, né? Isso, o estudo e a prática, a teoria e a prática da mediunidade. O que vai acontecer? As inscrições vão estar abertas até o dia 28 de fevereiro agora. O início se dá ao dia 3 de março, tá? Ele vai ocorrer sempre às sextas-feiras, das 19h45 até às 21h15, aqui na Fraternidade. As inscrições podem ser feitas também através do formulário, esse cara aqui, que vai estar disponível aqui na recepção, e também de forma online. As informações mais precisas vocês vão conseguir também lá na recepção. Mas o curso vai ser
Presencial. O curso presencial tem duração média de 2 anos e meio, tá bom? Então, aqueles que têm interesse, né? A gente sempre busca esses esclarecimentos que a doutrina oferece. Essa é uma oportunidade muito grande para a gente conseguir angariar, né, tanta sabedoria que vai ser disponibilizada para nós. Vamos então, pessoal, caminhando para a pausa da nossa reunião. A gente costuma dizer que pausa porque o ensino que hoje foi disponibilizado aqui, ele é muito importante para nós, principalmente no momento que a gente vai dormir, né, que a gente chega em casa. A espiritualidade tem um acesso muito maior ainda e a gente pode contar com a espiritualidade para que o assunto que hoje foi abordado, a gente consiga colocar em prática o mais breve possível. Ao final da nossa prece, aqueles que sentirem a necessidade, que quiserem tomar o passe, podem formar uma fila aqui do nosso lado direito e o pessoal já está disponibilizando, tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor maior, em agradecimento a mais uma oportunidade por estarmos reunidos em Teu nome, ao Cristo Mestre, nosso exemplo de conduta moral e do Espírito, Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores, aos Espíritos de luz que aqui hoje estiveram a nos auxiliar, trabalhadores abnegados que colaboram conosco diariamente. Rogamos, Pai, que conduza as nossas melhores intenções aos nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em especial aos que estão em situação de rua, nos hospitais, nas penitenciárias, nas casas de recuperação, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne e aqueles que também adentram a mais uma programação no plano físico. Agradecemos, Senhor, pelas águas que aqui hoje foram fluidificadas, que o lenitivo alcance a cada um conforme o próprio merecimento, que encontremos a relativa felicidade em nossas ações e que, acima de tudo, a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz prevaleçam em nossos corações, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Que Deus nos abençoe e ao retorno dos lares.